o microfone, Sérgio, que eu estou afinando o violão. Tá. Você está afinando, né? Só dar um tempinho o pessoal entrar. O pessoal está entrando, então... Uma forma de ativar o som sem precisar fazer nada, onde cada um pode fazer o seu, é só apertar a tecla Space. Eu vou te colocar agora como anfitriã. Esperar algumas pessoas entrarem. Que leva um tempinho mesmo, né? Esperar, dar um bom tempo. É bom dar um tempinho, né, Carla? Isso. Uhum. Que ponderou sorridente, você aqui foi chamado. Deus lhe deu esse presente, Ele está sempre a seu lado. Quem não respeita os mistérios, ao infortúnio dá asos. Esse é o grande critério. Nada acontece por acaso. No terreiro de Jesus, o acarajé e a cerveja, na ladeira do Pelô, fiz minhas preces na igreja, uma folha de mangueira caiu com suavidade, pousando na minha mão. Disse o prior da Irmandade, se sua fé for acesa, vence o pensamento raso. A folha diz com certeza, nada acontece por acaso. Voltei à minha cidade, aonde tudo tem prazo, e a gente pobre que sofre recebe sempre o descaso, como a triste gralha azul que plantou a araucária, embelezando o sul com florestas centenárias. A bênção lá na Bahia de Omulu e São Lázaro é para se ter alegria. Nada acontece por acaso. Então, ao som do violão e voz do Ivo Queiroz. Então, essa sessão de hoje tem a coordenação desse círculo com a professora Carla, da Psicologia, a professora Carla François, também com o departamento, vamos dizer, com o grupo, né, da Psicologia, o grupo de estudos, e também o departamento de filosofia e os alunos do 5º período de filosofia, né? A gente recebe os convidados, todos aqueles que a gente chamou para poder acompanhar essa fala do Ivo Queiroz, né? E também podemos fazer uma reflexão sobre a questão do genocídio, a questão de Frantz Fanon, a questão psicoantropológica, né? Quer dizer, são
podemos imaginar aí que são 3 grandes tópicos do tema, né? Frantz Fanon, genocídio do povo negro, biopolítica e psicoantropológica. Corrigindo, né? 4 grandes tópicos. Frantz Fanon, só ele, daria uma palestra à parte. A questão do genocídio do povo negro, também uma questão à parte. Se formos imaginar que nos últimos meses, né, os marcadores sociais, como sempre, não nos fogem, inclusive com reportagens mostrando que o risco de morte de negros por Covid é de 62% maior, né, na cidade de São Paulo. Isso aqui é um dado oficial, inclusive, da Prefeitura de São Paulo. A Folha de São Paulo traz um outro dado, né? Hoje, por exemplo, nós já passamos de mais de 240 mil infectados e 16 mil mortes, né? E como a gente não tem como falar de situações como essa, gravíssimas, né, a qual nós estamos vivendo, sem fazer os marcadores sociais, você vai ver muitas reportagens mostrando que o número de negros, a possibilidade de morte e as mortes da população negra é muito maior, né, do que da população branca. Inclusive, a questão a porcentagem de negros, né, que estão sendo hospitalizados, tanto aqui, né, acho que como nos Estados Unidos. Tanto é que acho que o primeiro a fazer um alerta sobre essa questão desses marcadores sociais entre negros e pobres foi nos Estados Unidos, né? Logo quando a pandemia lá se espalhou de forma alarmante, logo surgiram essas primeiras informações. E eu lembro que na época até a gente conversou um pouquinho com o Ivo e você, olha, se esses marcadores sociais nos Estados Unidos foram gritantes, não espere algo diferente aqui do Brasil, né? Então a gente pensou um pouco o tema nessas 4 vertentes, né? Frantz Fanon, genocídio do povo negro, biopolítica e a questão psicoantropológica. O Ivo é um velho mestre, né? A ele devotamos toda uma ancestralidade, foi meu professor, foi professor da PUC, coordenador do curso de filosofia da PUC, filósofo, tá? Pós-doutor em bioética pela PUC, título esse conseguido ano passado, né? Com um tema ligado à questão da biopolítica. O Ivo também é autor de um livro, Africanidades e Democracia. Esse livro está à venda, é um livro muito bacana. Depois eu vou passar o link, ele vai exibir lá para a gente. Eu vou passar, inclusive, o link da onde vocês podem conseguir, né, e adquirir o livro do Ivo Queiroz, né? Então, senhor Ivo, vamos pensar aqui, talvez, assim, 30, 40 minutos. Se precisar mais um pouquinho, a gente concede um pouquinho, que eu acho que vai ter muitos questionamentos, né? O Frantz Fanon para a gente, na filosofia, algo muito caro, né? Condenados da Terra, Pele Negra e Máscara Branca, possibilita para a gente uma transição, inclusive, do pensamento filosófico, né? O Frantz Fanon é talvez um dos primeiros autores a ser reconhecidamente estudado aqui no Brasil em muitas universidades, inclusive no campo da filosofia. E o Ivo é hoje no Brasil um dos maiores estudiosos e conhecedores de Frantz Fanon. Com você a palavra, meu velho. Muito obrigado. Bom dia para todos vocês, amigos e amigas da PUC Paraná e de tantos outros lugares do Brasil. Quero fazer uma saudação especial aos meus parentes que estão interessados e querem acompanhar essa conversa. Talvez alguns já estejam aí. Tem gente em Minas, São Paulo, Mato Grosso, Rondônia,
Então, a todas vocês aí, um axé, bastante carinho e esperança. Esperança de que a vida prevaleça. Nós estamos fazendo isso daqui, esse encontro, numa situação de excepcionalidade em função de tudo que está acontecendo. E essas coisas estão postas aí, como disse na cantiga, não por acaso. Na Bahia, as pessoas me ensinaram que tudo que acontece está associado a um propósito, a uma ação do mistério divino. Mas nós não podemos perder de vista que muita coisa acontece, não é casual, é a partir do propósito, do desejo humano, da escolha, do exercício da liberdade, muitas vezes de modo danoso, pernicioso, em função de subjetividades, interesses que merecem reflexão. Eu queria aproveitar esse momento aqui para agradecer profundamente aí o Sérgio, nosso irmão mais novo, e que vem fazendo um trabalho belíssimo, não só na PUC, já de longa data, um trabalho de fomento do espírito de democracia racial, um espírito que é o que a gente deseja que ocorra. O Brasil nega ao povo negro o direito à cidadania por excelência, ou seja, aquilo que seria próprio para cada homem, cada mulher. Há uma distinção quando se fala do povo negro. Isso quem diz não é o sujeito revoltado, quem diz isso são os números, são os fatos, são as estatísticas, são os testemunhos da história, né? Então, em cima desse pressuposto, nós discutimos a ideia de democracia. Não existe bem maior para uma pessoa do que sua própria vida. E todo o exercício da construção, por exemplo, da teorização no campo da ética, esse é o pressuposto que regula todas as categorias, todas as conceituações. Uma vez que nós somos viventes, nós estamos nesse plano de existência, nós somos como que portadores de pressupostos para conseguirmos alcançar aquilo que é próprio nosso, cada pessoa, seu destino, sua vida. Cada pessoa quer ser feliz. Gente foi feita para ser feliz. Isso já cantava o velho Caetano quando ainda era garoto, né? Então, gente feita para ser feliz e não para morrer de fome. E até agora nós podemos atualizar o poema do Caetano e dizer, e nem de Conavid, né? Gente é feito para viver, viver bem, conviver bem. Mas a gente encontra disparidades, discrepâncias. E aí o papel da ciência, o papel do intelectual, o papel das pessoas que se comprometem com o destino da humanidade verdadeiramente voltado para a felicidade, para o direito à felicidade, à realização, nos coloca aqui, né, à mercê dos fatos e com a inquietação do nosso espírito, como diriam os velhos. Aliás, um desses velhos foi reitor da PUC, o irmão Juliato, que ele dizia que uma universidade é a união de mestres e discípulos em busca da verdade. Nesse espírito de busca da verdade, busca da evidência, embora o nome verdade seja alvo de ataques de todos os modos, sobretudo agora nesses tempos de ignorantismo oficial, né, republicano, a busca da verdade consiste naquilo que é a resposta ao próprio dos homens e das mulheres e da diversidade humana. Então, é fundamental realmente colocar aquilo que nós somos como alvo da nossa reflexão, embora na teoria de Augusto Comte, um dos pais do positivismo recente, isso aí não seria ciência, porque eu não posso estar na janela olhando a mim mesmo passando na calçada. Por isso, o ser humano não pode fazer ciência sobre si próprio, porque é um equívoco. Nós insistimos que isso está errado. Nós assumimos que nós devemos fazer ciência sobre nós mesmos. Nós temos que criar instrumentos que nos permitam, de algum modo, com alguma firmeza, dizer algo de nós mesmos, para nós mesmos, pensando naquilo que é próprio dos humanos, homens e mulheres, nas suas diferenças, construindo sua história.
A gente está vivendo um momento complexo. Então, pensar isso que o Sérgio propôs, genocídio do povo negro, questão antropológica, o psiquismo como um território de disputas, essas noções nos colocam diante de um grande tema, que é um tema milenar no pensamento ocidental. Os africanos eles vivenciavam isso sem ficar fazendo a teorização do padrão como nós fazemos, mas também em África isso é um construto de grande importância. O sujeito, o papel da pessoa, o papel da comunidade, o que é ser gente. Então, a colocação que é feita aqui, eu estou me baseando nesse texto que o professor Sérgio sugeriu, que o meu amigo, professor da PUC também, professor Anores Ganzerla, a gente teve a oportunidade de produzir durante o estágio de pós-doutoramento em bioética. Então, saiu pela revista Problemata, saiu esse artigo chamado Genocídio do Povo Negro e Bioética, uma questão antropológica. Eu vou fazer algum comentário de alguns tópicos que se encontram aqui, e dentro deles aparece o Frantz Fanon, aparece também o Van Potter, lá, que é um dos fundadores da bioética. Então, nesse sentido, o que me incomodou quando eu pensei em desenhar essa reflexão, o fato assim que, sabe, quando você vai sair de manhã e olha, vê que tem uma espinha amarelinha, tal, que aí o seu dia ganha outra densidade. O que mexeu comigo não foi uma espinha, foi um escândalo, foi uma coisa de deixar a gente sem fala, sem chão. Uma família estava indo para um aniversário num domingo, estava o cidadão com a esposa, o pai dela, o filho dele, menino, e aí, em determinado momento, na cidade que foi capital da República, capital do Império, um grupo de defensores na ordem pública, supostamente, do Exército Brasileiro, se apresentam com as suas armas e começam a fuzilar aquele veículo. Eles despejaram centenas de tiros, quase, acho que pelo que a imprensa confirma como oficiais, 62 tiros atingiram o veículo. E aquele homem morreu ali. E alguns dos atiradores ironizavam da família, escarneciam da família que estava naquele desespero. O detalhe é que aquela família era uma família de gente preta. Um sujeito preto, como o Sérgio, como eu, como meu irmão. Entendeu? Então, quando matam um, matam todos. Quando atinge uma família, todas são atingidas no sangue daquela família ferida. E isso me deixou muito inquieto, porque quando eu comecei a pensar naquele episódio, aí comecei a me lembrar de um candidato à presidência da República falando que precisam morrer não sei quantos mil, pastores reunindo sua congregação, mostrando a figura lá que simboliza um instrumento que mata, entendeu? E aí a gente, olhando no caso do Brasil, uma coisa que vem acontecendo já há mais de 40 anos e que nos últimos anos tem se acirrado violentamente, as reformas que a gente chama na militância de contra-reformas, que são deformações do Estado de Direito, onde os direitos das pessoas estão sendo limados, e foram limados de maneira criminosa. Isso já há mais de 40 anos. Aliás, se nós pegarmos na esteira da história, vamos encontrar que no pós-guerra, pós-segunda guerra, a inquietação do sistema capitalista, dos grandes investidores, dos grandes possuidores de fortunas e empreendimentos, era como fazer o dia seguinte, tendo em vista que a União Soviética estava se configurando, se constituindo fortemente dentro de um outro imaginário, que eles tinham por ponto de partida as teses marxistas. Então, o leninismo, o marxismo do lado ocidental, que levava a ideia de socializar as propriedades, se tornou uma assombração para os ocidentais. E aí aparece, vocês que estudam economia,
conhece bem a proposição, a contribuição do economista John Maynard Keynes, que sugere um tipo de articulação econômica onde se, digamos, perdem anéis, mas se preservam os dedos. Então, os capitalistas foram estimulados a ter um Estado organizado de um modo tal que, sem ter que perder tudo para o imaginário levantado lá pelos russos, para que a classe trabalhadora ocidental não fosse na mesma direção, os partidos comunistas, a orientação comunista crescesse, que eles fizeram? A política que deveria produzir um estado de bem-estar social por meio da tributação das empresas e a configuração de serviços públicos de alta qualidade, de modo que a classe trabalhadora se sentiria bem. Resumindo, naquele instante em que isso começava a ser colocado em pauta, já apareceu gente do contra, que foi o economista Friedrich Hayek, austríaco, da Escola Austríaca de Economia. Então, essas disputas foram acontecendo, um tensionamento, as coisas nunca foram pacíficas, e quando chegamos aí no final da década de 70, com as presenças, as participações intensas de Margaret Thatcher, Ronald Reagan, o Papa João Paulo II, houve toda uma orquestração, e o Gorbachev, que era o presidente da Rússia, em que essas teses passaram a ser colocadas de modo mais intenso. Então, de um lado, você vai ter a decrescente das organizações do outro lado da cortina de ferro, que era o mundo soviético, com a queda do Muro de Berlim. E quando caiu o Muro de Berlim, teve um economista americano que produziu um documento dizendo que a história tinha terminado ali, que a partir de então só teríamos uma única narrativa, que era a narrativa capitalista. O resultado disso passou a ser o ataque voraz, feroz, terrível do capital contra as estruturas que, no entendimento deles, reduzia a sua acumulação de capital. E o resultado disso daí, para nós, que somos os peões, somos trabalhadores, classe trabalhadora, a gente não é o próprio patrão, nós somos peões, né? Somos funcionários, operários de várias origens, várias causas, vários setores. Nós passamos a ver como eles foram arrancando aquilo que os nossos antepassados tinham conquistado com muitas e muitas lutas. Então, a carteira de trabalho. Nós, no Brasil, hoje, pelo que eu entendi, não temos sequer o Ministério do Trabalho, foi eliminado. As pessoas querem acabar com essa parte. Então, você perde a Previdência, você perde carteira assinada, você perde direito disso, daquilo. Por quê? Porque para o patrão o que interessa é acumular capital e a classe trabalhadora como uma massa a ser manobrada, e quando ela tentar se organizar, assim, surgir, aí se coloca em prática aquilo que o Max Weber já tinha formulado. A função específica do Estado é exercer a violência física contra o cidadão. E nós temos hoje no Brasil um governo que se coloca numa linha que a gente pode tranquilamente identificar os fundamentos daquilo que está caracterizado no conceito de necropolítica, política da morte, uma política feita com base na matança, no extermínio de possibilidades. Por exemplo, quando o Temer aprovou aquele pacote, comprou os votos do pessoal, segundo a mídia anunciou, comprou os votos do pessoal e aprovou a retenção de recursos em vários setores por 20 anos, a gente sabe que vai dar esse tipo de coisa. Ou seja, você não investe em educação porque está proibido, você não investe em saúde porque está proibido, não contrata médico, não contrata professor, não renova o hospital, não compra equipamento. Por quê? Porque a lei não deixa. Quem fez a lei? Os caras que são representantes do capital. Se a gente for fazer uma avaliação da moralidade desses eleitos, a gente fica assustado. Eu me lembro de um caso, um exemplo mínimo. Assim, o cidadão era representante lá de Minas Gerais, um deputado. Ele estava numa comissão que ia fazer um estudo sobre exploração de minas, minérios. E a identificação é que esse sujeito foi eleito com patrocínio, com verba de empresas mineradoras. Então, estava lá
o lobo, entendeu, gerenciando os interesses do galinheiro. Ou seja, ele está fazendo propósito de lei com intenção de fidelidade a quem pagou para ele estar lá. Então, ele aparenta ser o deputado do povo, ele é deputado de alguns poderosos que estão aí. E assim, muitos casos. Tem instituições, empresas que estavam financiando candidatos de vários partidos, inclusive opostos entre si, com aquela lógica. Qualquer um que for eleito é meu. Então, esses camaradas estão lá fazendo leis. Eu acho que hoje o debate, a crítica política que deve ser feita não é especificamente ao partido, ao sujeito que está na presidência, ou no governo do Estado, ou na prefeitura, mas nós teríamos que incluir o espectro político como um todo, o legislativo, o judiciário e o executivo. Os personagens que exercem funções nessas esferas de poder têm compromissos. A gente só precisaria saber se esses compromissos estão associados ao povo, se eles estão praticando aquilo que já é clássico lá do ditado: democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo e com o povo. São governos para fragmentos daquilo que a gente pensa que seja o povo. São esses setores miliardários, né? Que tem porrilhões de dólares, não sabem o que fazer com eles. Bom, em suma, com isso daí nós passamos a perceber que nós estamos dentro de um contexto social, no caso do Brasil particularmente, um estado de matança para as pessoas que vão procurar o serviço de saúde, vão morrer na míngua lá, muito antes do Covid. Isso aí antes, por conta do princípio que o Temer aprontou lá atrás. Aprontou e aprovaram, fazendo festas e tal. Então, o resumo disso tudo é que nós encontramos uma lógica, uma estrutura, uma lógica em que a vida das pessoas aparentemente tem um valor assim, insignificante para esses atores sociais, para esses articuladores do interesse do grande capital. Aí alguém me pergunta assim: mas você está fazendo um discurso dos comunistas? Nem pensei nisso. Só estou pensando nas vidas. Eu tenho minha família, você tem a sua. Imagina você fazendo o curso na universidade. O seu desejo, o seu sonho de contribuir conosco com o que você está aprendendo, e por meio daquilo que você vai nos oferecer, nós vamos te devolver um pouco para você viver bem, cuidar da sua vida, cuidar do seu futuro, das pessoas que você ama e tal. Mas na lógica que está posta aí, o que vai sobrar para você, mano? Vai trabalhar onde? Trabalhar em quê? Fazer o quê? Vai produzir o quê? Então, essa lógica é uma lógica da matança universalizada. Porém, existe um setor da população que é o maior. As estatísticas dizem hoje, o povo negro no Brasil pelo menos no oficial, 54%, mas o Abdias já falava nos anos 80 que o povo negro compunha de 70% a 80% da população. Tem muita gente que ainda não tem coragem de dizer que é negra. Aí o que acontece? Existe uma política de extermínio. Quando um sujeito negro aparece, a aparição dele assusta. E foi disso que o Fanon tratou. O Fanon escreveu um livro, o primeiro livro que ele fez, ele estava fazendo o curso de medicina na cidade de Lyon, na França. Aí ele tinha que fazer uma tese para finalizar o curso, tese de doutorado dele, esse livro aqui, Pele Negra, Máscaras Brancas. São alguns capítulos onde ele circula por várias experiências, várias literaturas, e principalmente pelo que ele vivenciou na sua terra de origem, na Martinica, onde ele nasceu em 1925. A Martinica é um território francês, no Caribe, é uma região, assim, uma extensão menor que o município de Campo Largo, aqui do lado. E o Fanon nasceu lá, de uma família de classe média, gente negra. O sobrenome do Fanon é de algum antepassado da região da Alsácia, segundo consta. E durante a Segunda Guerra Mundial, ele se alistou como voluntário aos 18 anos e foi combater na Argélia, junto com o exército francês, em nome da democracia contra os alemães. Foi condecorado por bravura, coisas e tais, e quando terminou a guerra, ele recebeu uma bolsa de estudos, foi para a França e fez o curso de medicina com especialização em psiquiatria. E assim, ele faz um levantamento, começou a lembrar das experiências dele lá no Caribe, como é que era isso, entendeu? Das pessoas, por exemplo, um rapaz
negro que pedia namoro para uma moça negra, ele podia ser hostilizado, porque as moças não queriam saber de rapazes negros, elas estavam de olho em algum francês. Quando falava em negros, as pessoas mostravam na direção do litoral africano, os negros, eles lá. Ou seja, o colonialismo, e aí a análise que ele faz aqui, o colonialismo, a escravidão, provocou uma doença mental nessa gente, de tal maneira que elas odeiam ser o que elas são. Elas não aceitam ser o que elas são, elas querem ser brancas, elas não querem ser negras, elas querem se afastar, elas querem ser francesas, elas querem falar o francês melhor que o francês. Bom, resumo, Frantz Fanon produziu uma obra espetacular de análise psicológica, mas aqui tem muita análise filosófica, tem análise antropológica, tem mil coisas, onde ele se serve de poesia, de literatura de diversas ordens, para dizer que o negro foi aprisionado numa lógica criada pelo racismo, e essa lógica faz dele alguém que se nega enquanto humano. E, ao mesmo tempo, o branco, que oprimiu e foi autor dessa desgraça, também ficou aprisionado na brancura. O preto na negrura e o branco na brancura. E ele diz que é preciso destruir essas metafísicas. E em várias passagens desse livro aqui, Fanon diz que é preciso construir um novo humanismo. Acredita, mano? Um novo humanismo. Esse livro aqui ele escreveu quando tinha 27 anos de idade. Eu fico impressionado. Eu já vou fazer 70 daqui a pouco tempo e não escrevi uma coisa que tivesse... E um camarada de 27 anos faz uma bomba, que até hoje isso aqui repercute no mundo, esse livro. Então, o Fanon, ele marca o debate e traz a psicologia, inclusive com questionamentos sobre as formas como os psicólogos fazem suas teses. Ele briga com psicólogos os psicólogos fabricantes de racismo, fortalecedores do racismo, estimuladores do racismo, é uma desgraça, entendeu? Aliás, eu tenho uma birra com psicologia, porque a impressão que eu tenho é que esse tipo de ciência formada, sobretudo a psicanálise, né, que não é a única versão da psicologia, mas essa me marcou demais, um patriarca judaico-germânico, que é o Freud, desenvolve toda uma leitura do interior da pessoa com base naquele imaginário. E aí, como é que você vai fazer clínica de sujeitos negros que vem de um outro imaginário? Do imaginário onde a mãe tem um papel, entendeu? Importantíssimo, onde o irmão mais velho, onde a comunidade... Tá. Ou seja, um povo beligerante fazendo teoria a respeito de um povo que é orientado para um tipo de humanismo que é impressionante. Você vai ver quando analisa a experiência social do Ubuntu, onde a gente, pela coesão com os nossos na comunidade. Como é que eu vou agora fazer uma teoria em ordem do beligerante para descarregar em cima daqueles que vêm de uma ordem, lá nos primórdios, pelo menos, que era do espírito de fraternidade comunitária. Bom, o Fanon ele vem de uma formação europeia e quando ele se prepara, ele teve a oportunidade de estudar com um espanhol que dirigia um hospital, escola lá no lugar da França, um sujeito chamado Francesco Tosquelles, que era um marxista que desenvolveu uma forma de tratamento psiquiátrico chamado terapia institucional, que era um movimento de reforma da psiquiatria, dos hospitais, cadeia, hospitais, camisas de força, aquele negócio todo. O Fanon foi lá, ficou, não sei se chegou a 2 anos lá, mas alguns meses, e ele trabalhou muito, ficou impressionado, e aquilo mudou a sua construção interior, que ele tinha assimilado lá em Lyon, e com aquela base, ele foi como funcionário público trabalhar em um hospital na África, na cidade de Blida, Joinville, chamado Hospital de Blida, que hoje tem o nome dele, Hospital Frantz Fanon, lá na Argélia. E ali ele começou a atender pessoas em processo de sofrimento e encontrou uma coisa que eles jamais imaginaram. O colonialismo dos franceses lá na Argélia, com o exército, metralhadoras, fuzis, canhões, entendeu? Estupro, tortura, laboratórios de tortura e o caramba, aquilo produziu uma situação em que
as pessoas passaram a viver sofrimento psíquico. Não vamos longe. Eu estou vendo o Rafa ali. Ô, Rafa, no nosso caso agora, nós estamos, aqui em casa nós passamos de 60 dias não é quarentena, mas já estamos na sessentena. Já começamos a receber os relatos de pessoas em processo, como diz lá na Bahia, de despirocação, de doença emocional por conta disso. As pessoas estão sofrendo por conta de ficar em casa. Agora você imagina o que é você viver num lugar onde os caras tomam mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de terra, que eram das famílias locais, que estupram mulheres, que constroem um lugar paradisíaco para eles, exploram os outros, massacram, fuzilam, fulminam. Os franceses fizeram 2 ataques em 2 cidades na década de 40. Eles mataram 40 mil pessoas, o Fanon denuncia. E não deu nada. 40 mil pessoas é a arena do Corinthians cheia de gente. Mortos, homens e mulheres com helicópteros, aviões, fuzilando, entendeu? E assim foi a limpeza. Então, o resultado disso, que a gente pode observar, que o Fanon ele percebeu que a África, onde ele estava, aquele lugar ali, era um lugar psicologicamente doente por conta da presença do colono, da violência do colonizador. E aí, não foi muito longe, ele aguentou de 53 a 56, uns 3 anos e pouco lá no hospital. Aí ele pediu demissão, escreveu uma carta. É um dos documentos mais emocionantes que você vai encontrar pensando em algum intelectual que se compromete com o povo. A carta que ele escreve para o ministro francês, que era o responsável pelo governo francês lá na Argélia, é uma carta que tem uma passagem, está nesse livro aqui. Esse livro tem PDF em algum lugar da web, em defesa da Revolução Africana. Esse livro ele foi produzido depois do falecimento do Fanon. A senhora dele, a dona Josi, e um amigo que editava os seus trabalhos, eles reuniram artigos que o Fanon escreveu, publicou em vários lugares, principalmente no Jornal da Revolução. Ele foi jornalista revolucionário. E aqui numa passagem onde ele fala para o ministro, assim, há já longos meses, que a minha consciência se tornou palco de debates imperdoáveis. Mano, quando eu leio essa passagem, eu fico tremendo. Como é que um homem com seus 30 e poucos anos, como é que ele consegue sintetizar com tanta perfeição o que seria o papel de uma pessoa verdadeiramente comprometida com o destino humano, como cientista, como profissional? E ele fez um investimento. Eu escrevi um trabalho com o meu amigo Anor, o Fanon, que ele faz um exercício dialético. Então, nós escrevemos lá a medicina, a dialética da medicina como política e da política como medicina. Os médicos franceses usavam a medicina para ganhar dinheiro, ficar ricos, e eram assessores das sessões de tortura, em grande parte das vezes. E o Fanon resolveu entrar para o movimento revolucionário porque ele entendeu que precisava curar a Argélia por dentro e precisava, para fazer essa cura, mudar a estrutura política, eliminar o colonialismo. Por isso a consciência dele ardia e ele abandonou a situação de... Ele vivia como um príncipe europeu lá. Ele chegou lá, ele e a esposa receberam uma casa, ele era o chefe do setor, era o Chico que mandava prender, mandava soltar. Num dado momento ele renunciou tudo e foi viver como clandestino, sofreu atentados. Vai guardar esse copo, né, filha? E lamentavelmente foi ceifado por uma doença que na época... Mas você sabe que tem que deixar os copos em algum lugar seguro quando toma? Ô, Ivo, só um instantinho. A gente consegue aqui. O Rodrigo, o professor Rodrigo da PUC. Tudo bem? Deixou aberto, mas pode continuar. Obrigado. Isso ocorre no Zoom, é normal no Zoom ocorrer isso. Tá bom. Então, nesses termos, o exercício que produzimos aqui, falando do genocídio do povo negro e tal, essa questão antropológica, ali está a coisa. Então, quando você estuda filosofia e tem a oportunidade de frequentar as aulas de antropologia filosófica,
nós temos acesso, digamos assim, a uma biblioteca da história de como os filósofos europeus, né, a partir dos gregos, foram se envolvendo com o sentido do humano no mundo e procurando encontrar uma explicação que é o ser humano, como é o ser humano, como ele se explicita, enfim, o sentido que antigamente se chamava da essência do homem, os princípios, os fundamentos e tal. E aqui no texto nós fizemos uma recuperação dos princípios dessa disciplina chamada antropologia filosófica, que ela tem um parentesco com uma disciplina que pensa o ser, que é a ontologia. A ontologia. E os grandes sistemas ontológicos eles vão estar articulados com vários nomes. Você vai encontrar nas teorias clássicas, lá dos antigos, os nomes da metafísica e as várias categorias. O ser, o que é o ser? Os gregos se preocupavam com isso. O Parmênides, famosão, né? O ser é, o não ser não é. O ser é das coisas que são enquanto são, e não é das coisas que não são enquanto não são. E aí eles fazem uma série de explicitações. O ser é uno, ele é indivisível, imutável, eterno, infinito, etc. Bom, quando se pensa em organizar aquilo que aparece na existência, nós vamos construindo as nossas explicações, e as explicações são como que organizações daquilo que a gente chama de seres, ou das coisas, né? Que estão no mundo, que estão na mente. E isso recebeu um apelido genérico de discurso sobre o ser, que na técnica o nome grego é ontologia. Então você pega, por exemplo, um supermercado, você entra lá, vê as coisas nas gôndolas, cada seção, aquilo é uma ontologia das coisas de mercado. As coisas estão organizadas num sistema. Você vai no Condor, o sistema deles organizar é um padrão. Você vai no Extra, ele tem um outro padrão, tá? Mas algumas diferenças, mas todos querem seu dinheiro, beleza? Só que tem uma forma de estruturar. Então, ontologia, na prática, é como alguns chegam a generalizar. Por exemplo, as ciências são ontologias. Biologia é o ontos do vivo. Então, é o discurso organizado para explicar os vivos. A psicologia é uma ontologia dos fatos do psico, do emocional das pessoas. Bom, aí quando a gente pensa, e como é que é organizar o entendimento dos humanos? É aí que eu interpreto que tem essa categoria da antropologia. A antropologia filosófica é essa teoria que busca organizar e dizer o lugar, o sentido do humano, ou as características gerais dos princípios envolvendo os seres humanos. E a antropologia do Frantz Fanon, eu até destaquei aqui uns 2 pontos no meu texto, para você depois dar uma olhada lá. A antropologia dele é muito singela. Esse camarada é muito direto. É muito direto. E por que isso interessa para nós, Sérgio, no caso do Brasil? Por que isso interessa para nós? Porque estamos vivendo um momento em que o que vai nos salvar será a saudade do humano que nós já fomos. Nós estamos vivendo sob um violento ataque antropológico, sob todas as frentes. Querem nos matar no conhecimento, querem nos matar no emocional, tirar os nossos amigos de nós pela sangria deles, pelo escárnio das mortes. Ontem tinha um pessoal festejando os mortos com caixão nas costas, vestidos de verde e amarelo. Então, esse escárnio, isso vai levar a um ponto de dizer assim, mas escuta, quem somos nós? E vamos nos recordar tristemente que nós continuamos sendo humanos. O problema é que estão negando isso de nós. E dessa parte eu não abro mão. Então, o Frantz Fanon, ele assume o povo como o seu território de intervenção. Em várias passagens, o ser humano do Fanon é aquele ser humano que precisa de ajuda para alcançar a consciência, vivendo num país de fake news. Porra, isso é tudo que nós temos que fazer, mano. Recuperar a consciência, aquilo que nós efetivamente somos, desmantelar essa lógica infeliz da mentira profissional, tecnológica, tecnotrônica. Um ser humano dispensa adjetivo e o seu valor é intrínseco em si mesmo. Então, o Fanon, aqui só um fragmentozinho, assim, ele diz assim,
falando do povo. O Fanon era apaixonado, ele se apaixonou pelo povo. Aliás, tem gente que se... Me lembra aquele personagem de Chico Anísio, o povo que se exploda, lembra? Fanon não. Nós temos gente reeditando aquele personagem de Chico. É preciso também, durante todo o tempo, reensinar a esse povo e, em primeiro lugar, reensinar a si mesmo a dimensão do homem. É preciso percorrer os caminhos da história do homem condenado pelos homens e provocar, tornar possível o encontro do seu povo e dos outros homens. Descobrir essa dimensão. Pô, é um negócio maravilhoso, cara. Quando eu perguntava para as pessoas o que vinham fazendo na universidade, gente, a primeira pergunta que se deve fazer é o que é um ser humano para mim? Aí eu passei a fazer, professor Paulo, a seguinte pergunta para os estudantes. No primeiro dia de aula, dava um papel, pega um papel aí, anote, faça uma frase com 3, 4 linhas dizendo o que é um ser humano para mim. Eu me assustei com muitas coisas depois na vida universitária, mas uma das que mais me causou assombro foi essa, de terminar o tempo e tal, as pessoas falarem o que tinham pensado e não poucas pessoas confessarem que não sabiam o que escrever. Não consigo, eu não sei o que escrever. Ou seja, é como se estivesse me dizendo, eu não sei o que é um ser humano. Bicho, nós ao fazermos o curso, nós temos que sair da instituição profissionais em gente. Por isso que a gente ensinava lá no curso de tecnologia, que a tecnologia é uma ciência humana. Só serve quando é vinculada à possibilidade de realização humana. E o Fanon escreveu sobre tecnologia em várias passagens, dando exemplos assim cabais dessa percepção. Então, nesse sentido, o Fanon ele é o nosso professor de humanismo, de novo humanismo, de engajamento e de uma antropologia comprometida, não pelas aulas que ele deu, que eu não sei se chegou a dar aula de alguma coisa. Um pouco dos registros que ele deu é o testemunho do que foi a sua ação, sua prática, o seu comportamento de fidelidade aos homens e às mulheres e à diversidade humana na Terra. Então, um pouquinho assim, essa inquietação, e aí fica a pergunta, né? Como isso reverbera do ponto de vista do povo negro, um povo que vive nesse país em estado de sítio desde quando foi sequestrado da África? Não temos sossego. Não temos sossego. Todo dia a gente tem que provar isso, aquilo, aquilo outro. E não é mimimi, chororô, são fatos. Povo perseguido, povo massacrado, a Guerra do Paraguai, a chacina do Cabula, disso, daquilo, Curitiba, todo lugar tem matança de preto. Uma vez eu fiz um levantamento assim, bobão. Sentei na frente do computador e procurei assim, em várias capitais. Rio Branco, lá no Acre. Assassinatos negros. Pô, aparecia um monte de manchete. Em várias capitais, cidades grandes, entendeu? Então, um pouco é isso que nos inquieta. A gente tem os filhos pretos, os primos pretos, as tias, os nossos negros velhos e os que vão nascer. E esse governo que está aí, esses poderes em exercício, lamentavelmente, eles não estão comprometendo só as vidas dos que estamos agora, eles estão principalmente comprometendo o futuro das gerações. Nas tradições africanas, esse é um princípio basilar. Uma comunidade negra africana tem 3 tipos de habitantes, pelo menos. Os que estamos aqui, os nossos antepassados que já foram para o Orum e os nossos descendentes que ainda não vieram. Não podemos fazer nada sem considerar esses 3 participantes. Eles estão vivos, nós somos responsáveis por eles e por elas. Então, esse tipo de política predatória que está aí, ela é anti-humana, por isso que nós estamos falando de um Estado necropolítico, matador, Estado de matança. E se algum homem, alguma mulher assume o papel de agir por meio do conhecimento elaborado da ciência, se tiver alguma ética, esquecer de que isso está acontecendo e não se projetar para intervir, é também um covarde conivente que não serve para nada. Perdão da expressão, não é o seu caso, felizmente. Por isso que você está aqui, porque quem está nesse caso não quer saber de pensar isso que você pensa. Por isso eles precisam de nós, por isso eles precisam que nós nos equipemos para ir lá e dizer
por que isso está errado. Porque nós somos um humano, e se sou humano, não preciso de justificativa em nada. Sou uma pessoa, isso basta. Esse é a minha credencial. Um homem e uma mulher em qualquer condição, preto, branco, pobre, homossexual, heterossexual, assexual, o que quer que seja, sou humano. Isso basta. Axé. Perdão, eu fico falando, vocês têm que falar. Sérgio, não deixa eu falar. Não, Ivo, inclusive poxa, você é... Não, você tem ainda pode falar, você tem ainda um tempinho ainda. A Carla, que está também, acho que agora podemos assim, ajudando, ela falou assim para mim, sim, podemos sim. Eu queria só fazer agradecimento aqui, o Paulo Vinícius, meu orientador. Ele, nosso mano, né? Grande Paulo, que honra para nós de ser aqui. Boa parte de tudo aquilo que eu aprendi, eu agradeço muito a ele, né? Eu escrevi para ele uma vez, Carla, que assim, né, que ele levou à máxima aquela expressão, né? Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. E o Paulo Vinícius é muito importante na vida de muita gente, inclusive na minha, como orientador, professor lá da Universidade Federal do Paraná. Tem o professor Rodrigo, nós também estamos com o professor Léo Peruso. O Léo está lá na Itália, ele está fazendo um pós-doc. E ele foi ele foi, inclusive, depois eu vou até pedir para ele foi um dos primeiros, inclusive, a trazer para a gente aqui na PUC relatos Perdi, Sérgio. Daquela situação que estava... E agradecer a todos os outros, né? Sérgio, eu perdi a contribuição do Sérgio, do Léo, que você falou. Deu problema. Não. Ele está na Itália e foi um dos primeiros a trazer para a gente relatos do departamento, das reuniões que nós tínhamos, sobre a situação da Itália. Ele estava lá e participação bacana. Ex-alunos, né, como a Leia, né? O Daniel, que é um estudante de psicologia, coordenador do grupo de estudos. Tem gente lá de Minas, Regina, o Rogério, o Rafa, tem muita gente. Então, tem uns alunos do 5º período de filosofia, eles são aqueles também que estão à frente, né, ajudando na organização. Nesse horário, nós temos aula no curso de filosofia do 5º período, de 9h40 a meio-dia e 40, né? São 4 aulas. E a gente congregou, são aqueles que, inclusive, né, são motivados a trazer questões então, eles estão também ajudando essa organização. A gente pode fazer de 2 formas. Podemos abrir o microfone e falar. Ele está mandando um abraço ali, ó. Ô, Léo, você pode, se quiser, se o seu microfone estiver aberto, você pode falar, tá? Mas ele mandou você. Ó, caro professor, um forte abraço, meu professor há 20 anos atrás. Né? O papel dos novos sujeitos, a questão dessa matança universalizada, né? A gente tem percebido em um dos aspectos do genocídio, isso tem sido um dos elementos bem marcantes, né? As pessoas têm até salientado o seguinte, olha, não é na primeira vez na história que nós temos uma situação de pandemia, mas ao mesmo tempo talvez não seja na primeira história que a gente teve tanta oportunidade para evitar, tem feito tão pouco. Falo isso em função de que a gente já tinha experiência em alguns países, em algumas cidades, né? Anteriormente de chegar aqui no Brasil, e a nossa indiferença em relação ao relato desses outros países, né,
e muitas vezes nos alertar. Né? O Léo, por exemplo, chegou a dar entrevista, falando, né? Nos alertando, olha, a importância de tomar as providências, porque a situação é muito séria. Então, por um lado, a gente tem aí, sem dúvida, tivemos a oportunidade de evitar, talvez, né, essa matança universalizada, esse genocídio que o Ivo trouxe. Né? E eu acho uma coisa importante que o Ivo colocou, que eu destaquei aqui, é perguntar, né? Acho que talvez uma das primeiras perguntas antropológicas é o que é o ser humano para mim, né? Ou o que é o ser humano para todos nós. Eu vou abrir, eu vou até pedir a Carla, que também está ajudando na coordenação, se ela pode fazer a abertura com algum questionamento, perguntas, e eu vou vendo aqui o que alguém mandou pelo chat. Vocês também podem mandar pelo chat ou abrir o microfone e falar. O Zoom também permite isso. Você, Carlinha? Então, Ivo, eu mandei uma mensagem para o Sérgio e até falei para ele, falei, Sérgio, deixa o Ivo falar o tempo que for preciso, porque estava tão boa a tua fala. Eu queria te ouvir falar um pouco mais dessa crítica que você faz tanto à psicologia quanto à psicanálise, porque ela é muito importante. Sim, nós estávamos conversando antes de começar a aula, né, sobre essa coisa de ser uma teoria criada por europeus para europeus, que nós adaptamos aqui ao nosso contexto brasileiro para pessoas de uma classe determinada. Queria te ouvir falar um pouco mais sobre como é impossível, como não é possível, ou melhor, essa teoria ser uma teoria da subjetividade preta. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. O que a gente pode fazer? Me indica um caminho para isso. Deixa eu abrir teu microfone um pouquinho. Não estou te achando aqui. Aí. Tô. Pronto. Okay. Eu tive um amigo argentino, preto, que é uma raridade, né? Porque, segundo a história, os pretos argentinos foram eliminados. Uhum. E ele vivia em Santa Catarina. A gente se conheceu a partir do movimento negro unificado. E ele foi responsável assim por grande parte do meu aprendizado em termos de militância, de participação política como sujeito negro no enfrentamento do racismo. Uhum. Aprendi muito com ele. Chamava-se Juan Carlos Pinedo. E o Juan Carlos Pinedo, ele me dizia uma ocasião: você quer saber quem são os negros? Vá viver com eles. Vá ficar com eles. Vai conviver com eles, vai lá trabalhar com eles, ficar junto deles. Quer saber? É lá que você é a sua escola, não é no livro. Ele era muito assim, demarcador. Eu acho que tinha lá um exagero, mas tinha uma pedagogia da maior importância. O Fanon, ele fala em algum lugar sobre o intelectual colonizado. Eu acho que é nesse livro aqui, que ele escreveu como livro de despedida, Os Condenados da Terra. Ele escreveu esse livro aqui em questão de uns 6 meses, com leucemia, tendo crises de hemorragia gengival e outras desgraças que a leucemia provocava. Então ele ditava, fazia lá os rabiscos às vezes, e a senhora dele que convertia em texto. Poucos dias antes de falecer, recebeu um dos amigos, quando ele estava nos Estados Unidos, onde ele morreu, os amigos levaram para ele os jornais com os comentários a respeito da obra, e depois de ter ouvido aquelas ponderações, ele viu o primeiro exemplar e tal. O comentário dele teria sido que tudo bem, mas isso aí não me devolve a minha medula de novo. Nos dias seguintes faleceu. Esse livro é um marco extraordinário na luta do movimento revolucionário do mundo.
Isso aqui foi obra que interferiu, interferiu naquilo que Paulo Freire estava escrevendo, que virou depois o clássico da pedagogia do oprimido. Segundo que eu li, agora me distraí, parei de ficar anotando, mas o Paulo Freire estava com o livro já bastante adiantado, leu isso daqui, ficou embasbacado, e o livro que finalizou foi outra coisa, assim, por conta das contribuições desse trabalho que ele falou, onde ele ensina, onde ele analisa, faz uma exegese, uma hermenêutica profunda da situação do povo colonizado e do movimento de libertação, como é que esse embate acontece, a ação do colonizador, a ação de descolonização e as forças internas em conflito. Então ele vai falar das burguesias nacionais, os partidos políticos nacionais que acabam fazendo mímica do sistema europeu. Então, em algum momento, ele fica zangado, por exemplo, dizer assim, olha, se é para fazer a gestão da África libertada com base nas orientações dos europeus, então é melhor deixar que eles mesmos façam. Ele pensava numa África que fosse avançar de acordo com os seus próprios parâmetros. Mas, nessa lógica, ele critica o intelectual, e ele fala do intelectual colonizado, e que é uma reflexão que, salvo o melhor juízo, a grande base dessa reflexão era ele mesmo. Então, a conversão, aquilo que é uma expressão dos cristãos, né? A mudança de paradigma, a mudança de conduta, foi um exercício que ele fez pessoalmente. Então, a gente sabe, pelos biógrafos, que quando ele chegou na Argélia, ele fez muitas viagens pelo interior para entender o povo, para sentir o povo. E um dos fracassos dele como psiquiatra, lá no hospital de Blida, foi porque ele não sabia o idioma, o árabe, e no caso das mulheres até ele teve um relativo sucesso. Mas na ala masculina foi terrível, porque era uma terapia mediada por alguém que traduzia, entendeu? Daí ele fez um empenho de aprender o idioma. Então, o que eu fiquei assim admirado com o Fanon, nessa parte aqui do intelectual colonizado, a gente poderia aproximar essa categoria dos psicólogos, dos psiquiatras. Esses psicólogos colonizados, a universidade colonizada. Então, toda a área de saber em que a gente coloca a Europa como a referência de mundo, como referência de critério, aquilo que dá validade para alguém é fazer estágio em algum lugar da Europa ou dos Estados Unidos, no caso da mentalidade brasileira. Pergunta se na época do Ciências Sem Fronteira, se alguém foi para algum lugar da África. Então, nesses termos, espera um pouquinho. Está com tosse. Tem que tomar água, Iva. Perdi o costume de ficar falando. Tem que tomar água. Então, o que acontece é que os nossos referenciais são ocidentocêntricos. Quem coloca isso é um amigo nosso que defendeu uma tese lá na Universidade Federal da Bahia, trabalho espetacular, Luiz Carlos Santos. Eu posso depois passar a nomenclatura do trabalho dele, que está disponível na rede. É um trabalho lindíssimo para quem quer entender um pouco do que é essa ação do povo negro na diáspora, tem que ler o trabalho de Luiz, que é uma poesia. Ele faz um trabalho, a poieses dele, é um negócio incrível. E aí ele vai falar, ele traz essa categoria, esse olhar ocidentocêntrico. Assim, a nossa universidade é ocidentocêntrica. Então, a África é um espaço limado. A nossa política, nós tivemos um político que todos que tem um respeito pela construção de um olhar democrático, sabe que ele fez um baita de um trabalho enquanto gestor, presidente de república, mas num dado momento caiu, não foi num ato falho,
foi numa situação em que nós estamos impregnados do ocidentocentrismo, e ele diz, puxa, aqui está tão limpinho que nem parece a África. E nós fomos para cima, para encher o saco, mas não é assim que faz, mano. Tem que aprender. Então, o que acontece é que a nossa psicologia, ela não nos vê. Ela não nos vê. Quer ver um exemplo? Eu estava numa mesa de reflexão na UTFPR, tinha uma senhora do Quilombo, aqui do lado nosso, aqui, Adrianópolis, do João Surá. E o grupo Votorantim, há anos, fica pentelhando lá, querendo fazer uma hidrelétrica. Cada pouco eles têm problemas. Então, a senhora falava do desespero deles com essa possível hidrelétrica lá. E deu um exemplo que eu fiquei pensando, olhei para o auditório, assim, acho que esse tanto de gente que está aqui, eu duvido que alguém tivesse colocado isso como um ponto importante para temer uma hidrelétrica lá. Ela falava assim, se fizer um lago lá, vai fazer desaparecer o nosso cemitério. Entendeu? O nosso cemitério. Aí eu fico pensando, a mente, os pressupostos, os valores do povo negro, trazem assim, esses elementos que vêm, sabe Deus da onde, disso que faz com que nós sejamos aquilo que a gente tem sido. Essas vozes falam em nós. Os cemitérios são importantíssimos. O ano passado eu tive a oportunidade de ir no cemitério onde está sepultada minha avó, cujas mãos me receberam nesse mundo. Meu avô está lá. Fiquei longamente ali. A gente chora no cemitério, mas não porque está entristecido, porque é uma oportunidade de restaurar um pouco do que nós somos, ou de nos lembrar para onde nós deveríamos estar indo. O ancestral, ele não é um culto ao passado, como alguém supõe, mas é muito mais, vamos dizer assim, a energia, o elan vital, como diria o filósofo francês, na perspectiva dos futuros possíveis, desejáveis, necessários. Então, nesse caso, a psicologia, ela vem fazendo um trabalho, e outras ciências também. Eu estou assustado. De repente, eu vou fazer banca num trabalho, aí tem lá Deleuze, Guattari, tem não sei quem, Habermas, os nossos grandes amigos do pensamento ocidental. Aí se faz todo um labirinto de categorias e tal, cria-se um marco teórico, e depois vai entrevistar uma favelada, vai entrevistar não sei quem para dizer que não sei o que. Escuta, o que você fez, mano? Entendeu? É uma masturbatio intelectualis, sei lá, que no final das contas você não tem a voz da pessoa, você tem a voz da pessoa mediada por um olhar ocidentocêntrico. Então, alguém fala, poxa, mas você refuta, você rejeita os intelectuais europeus, ocidentais? Olha, eu não sei o que eu faço. Só sei de uma coisa, que é um perigo terrível querer colonizar a posteriori por meio dessas ferramentas. A gente precisa ter uma resistência. Então, nesses termos, quando a pessoa senta lá no escritório, no consultório, no divã, e a pessoa diz para ela falar, imaginou, meu? Os argelinos não tinham dúvidas. O Fanon respondeu isso daí. Eles morriam de medo dos médicos. Os argelinos morriam de medo dos médicos. Era dificílimo os médicos fazerem o diagnóstico, porque a narrativa dele era uma narrativa do cara que estava com medo. Porque o médico, ele não era necessariamente um médico. Aí o Fanon relata que, num certo momento, o movimento revolucionário procurou jovens argelinos que frequentavam o curso de medicina na universidade eurocêntrica, e esses jovens foram convidados a participar da militância, eles iam para os acampamentos. E começaram a ouvir as velhas, ouvir os velhos, ouvir como a comunidade, aprender os remédios antigos, feitos com ervas, com outras coisas e tal. E aí, quando o povo percebeu que aqueles meninos que falavam a língua deles, que conheciam os fundamentos, mas que estavam lá no início, eles temiam, eles eram desconfiados.
Então, eu tive oportunidade de pensar a respeito disso aí, escrevi no meu estudo de doutorado que de alvo da desconfiança a passar a ser o nosso médico. O nosso médico. Então, é possível fazer psicologia? Sim, mas eu penso que é preciso ouvir a comunidade, talvez ela nos ajude a ressignificar, a redimensionar a nossa análise psicológica, mas não é só psicológica não, sabe? O pessoal da medicina, o curso de bioética, tivemos algumas situações lá meio hiláricas, porque debates com os colegas, a sala tinha bastante gente da área da saúde, eu falava assim, gente, eu morro de medo de médico, porque sou eu que sou cortado. Ô, Pessoal, Ivo, o autoritarismo da ciência é um negócio assustador, cara. É tão assustador que as pessoas decidem se você vai comer ou não, se você vai urinar com a porta aberta ou não. As pessoas deliberam, elas decidem por você para dormir, te cortam um pedaço, tiram um pedaço, costuram, entendeu? É um poder tremendo. Aí você fica se perguntando, quem é o ser humano para essa pessoa que está me cortando? Que é o ser humano para essa pessoa que diz o que eu tenho que sentir, o que eu tenho que pensar, como eu tenho que amar lá no consultório da psicologia. Então, eu acho que o grande exercício do cientista em qualquer área, no caso nosso aqui da psicologia, é da obediência. O meu professor de latim me falava, ob audiência, é a abertura para ouvir. Ouvir o outro, não ouvir o outro na intenção da réplica, da tréplica, mas ouvir o outro na sintonia do novo que constitui aquele estranho outro para mim. Talvez aquela voz me ajude a reconstruir as minhas categorias de análise, de intervenção, de cura, por exemplo. Mas é um campo para fazer, né? Nossa. Sim. Ô, Ivo, tem aqui no chat algumas perguntas. Ai, meu O pai pessoal do lá céu. do quinto, ó, são os filósofos se manifestando aqui. Filósofo e filósofas. É uma Opa! sala cheia de filósofas. Tá cortando, Carla, o meu... Agora não. É? Agora, quando você estava Então, falando atrás, estava cortando um pouquinho. tá. Mas agora está tranquilo. Então eu vou ler, Ivo. Tem duas perguntas e uma participação. Nesse caso aqui é o Adriano. Professor, no caso, sabemos que durante toda a história da humanidade temos essas divisões de classes. Mas segundo o filósofo José Ortega, nos traz que o homem acaba tendo certo medo de seus monstros internos. Com isso, toda manipulação que o homem sofre, às vezes não seria pela sua ignorância e comodismo de status. Você entendeu a pergunta? Você está vendo aqui no chat, Ivan? Eu estava vendo aqui, mas aí eu fiquei acompanhando você. Tá. Tem uma outra pergunta aqui da Rosana, que ela perguntou o seguinte, ela gostaria de saber... Essa questão aqui é clássica, né? Essa que você relatou aí. O problema não é racial, é um problema de classe social. É isso? Eu acho que o Adriano está tentando estabelecer esse entendimento, né? Eu só vou dar um exemplo, então, para o nosso irmão. Eu participei do PT vários anos, depois parei. Toquei baile para fazer recurso para candidato. A primeira eleição do Rosinha, nós fizemos panfletagem, eu fui em cima de uma Kombi cantando por uns 8 quilômetros em cima daquele giral lá e tal, e o pessoal distribuindo panfleto junto com o nosso irmão, o Geraldo Balduino Horn, que era coordenador e tal. Enfim, a história de luta, cada um vai para um canto. Mas houve um momento em que eu participei numa reunião dentro do PT, em que foi construída uma secretaria chamada Secretaria Nacional de Combate ao Racismo. E a finalidade daquela secretaria era prioritariamente combater o racismo que acontecia dentro do partido. Entendeu? A esquerda é machista, é racista, entendeu? É homofóbica, ou seja, tudo que está dentro da sociedade acaba sendo também lá componente do reduto da esquerda, como compõe a sala de aula.
Não dá para ter uma universidade ideal com pessoas perfeitas que não tragam as contradições do cotidiano. A sala de aula é um ninho de contradições, graças a Deus. Os partidos também, a sociedade. Aí o que a gente percebe é que só existe uma raça humana, não existe mais que uma, com essa polifonia de vozes, de cores, de passados e tal. Mas existe a racialização dos corpos. Os corpos eles assombram ou encantam pela aparição. O Fanon conta nesse livro Pele Negra, Máscaras Brancas, que ele estava numa rua de uma cidade francesa, caminhando distraidamente, de repente uma senhora vindo no sentido contrário com um piazinho, e o garoto começou a fazer um escândalo dizendo que estava com medo porque estava vendo um preto vindo na direção dele. Aí o Fanon foi conferir, o preto era ele. É um dos textos mais dramáticos, mais doloridos, onde o Fanon relata que quando ele chegou na sua casa, ele chorou. Chorou a dor. Você tem medo de mim porque eu apareço. Você não tem ideia, mano, do que é a gente entrar no supermercado com cabelo branco, como agora eu estou, e ter que me subordinar àquele olhar do segurança que fica me seguindo. Várias vezes a gente faz estratégia para pegar ele no flagrante, pergunta para ele o que está acontecendo e fala, não, são orientações da instituição. Eu sou pago para fazer isso. Então, existe a racialização da vida. A racialização, que é uma coisa construída socialmente, arbitrariamente, a pessoa é marcada por aquela seletividade. Veja agora os filmes de Hollywood. Quem são os piores? Árabes, mexicanos, colombianos, venezuelanos. São os grandes bandidos. Nos velhos tempos de John Wayne, eram Cherokees e outros indígenas. Então, quando a pessoa fala ali que esse discurso de uma espécie de universalização do humano e tal, os ocidentais pensam isso porque eles não sabem o que é ter uma pele preta, o que é ter seu filho preto sendo xingado no colégio, entendeu? Por isso que, nesses termos, acaba sendo necessário fazer o enfrentamento do racismo. O problema de enfrentamento classista não supera a contradição porque ele é racista. O cara atira nele porque ele é preto. Se entre eu e o Rafa, lá numa madrugada tomando cerveja, lá ele segurando o violão, eu segurando o cavaquinho que seja, e o policial resolver atirar, estou ferrado, mano. Vai atirar em mim, não vai atirar no branco que aparenta ser o Rafa. Então, nesses termos aqui, a pergunta é mal colocada, porque essas variantes elas não comparecem no enunciado, né, da teoria, Ortega y Gasset, o cara escrevendo no escritório, lá na Espanha, tranquilo, é uma coisa, né? Agora vai lá ver o pessoal do Cabula, pô, que a polícia entra lá e matou uma dúzia de pessoas, entendeu? Foi embora e não deu nada, entendeu? O governador do estado elogiando a polícia que massacra e tal. É um estado que naturaliza o extermínio do sujeito que é marcado por essas condições. Aí, se você olha no passado, mano, eu fico impressionado. Por isso que eu fico entusiasmado com a ideia de fazer determinadas recuperações. Uma delas, por exemplo, que me causa alegria de fazer ultimamente, é pensar a tecnologia africana e a afrodiaspora. Os fundamentos, os princípios, a riqueza de vida, de solidariedade. Seja o caso, por exemplo, a tecnologia da culinária africana. As nossas antepassadas, elas tinham nas condições de senzala, de cativeiro do eito e das minas, das galerias, acabava chegando um momento lá em que é preciso repor as energias. O investimento dos colonos nesse campo aqui era o mínimo. Chegou-se a criar o dia de descanso para o escravizado, para ele ter direito a fazer um pequeno roçado, plantar mandioca, por exemplo, para poder suprir a sua fome, porque as pessoas morriam de fome muitas vezes. Trabalhava demais, se alimentava de menos. Mas as nossas antepassadas,
usando os seus conhecimentos milenares, elas desenvolveram uma tecnologia da nutrição onde se repunha proteínas e os diversos nutrientes por meio dessas estratégias da esperteza, entendeu? Então, você veja lá, por exemplo, os pratos que hoje são de exportação, sarapatel, xerém, feijoada, bobó, muqueca e outros tantos, você vai ver que muitos desses produtos que compõem aquele prato eram os dejetos, eram os rejeitos da Casa Grande, que elas souberam dar a volta por cima, como diz o sambista, contornar e produzir. Por isso que hoje pensar a narrativa da inventividade tecnológica em pequenos espaços. Meu amigo Renato, meu parceiro de samba, Renato Lute, que está chegando aqui, bem-vindo, irmão. Então, nós estamos pensando assim que os saberes oriundos da base ancestral africana, colocados num cenário de guerra, de estado de sítio, de perseguição, no estado de matança, levou a soluções extraordinárias. Aí, no caso hoje, quando a gente tem a ciência ainda nessa fidelidade canina aos cânones europeus e fazem de contas que da África para cá o que vem é o silêncio, você vê o quanto na nossa resistência é exigido, o quanto a gente tem que trabalhar. E nesse caso aqui, a primeira desconstrução é isso. É racismo e a gente tem que trabalhar com essa racialização das relações, de desmascarar e mostrar que tem outra voz. Sim. Não é só a situação de classe. Tá. Ô, Ivo, tem Opa. muitas perguntas. Eu vou tentar fazer um bloco. Nossa. Tá? Tem pergunta da Lucimar, professora nossa lá da Universidade Federal do Paraná, do César Candioto. Professor Lucimar, meu respeito, a gente participou daquela situação ali, o pessoal do MNU fez uma manifestação. Sorte, força, estamos juntos aí, vamos para frente. Tem do César Candioto, professor lá da PUC. Que te Nossa, o César. Oi, César. E também da Rosana. Então, eu vou ler aqui um bloco. Então, ela perguntou o seguinte, olha, que lá no texto tem uma fala do Fanon e do Porter. Gostaria de saber um pouco sobre o ponto de vista do Porter, mas não sei se essa conversa se baseia no seu artigo. Então, aí você dá uma analisada, mas é uma das perguntas da Rosana. Tem a pergunta da Lucimar, que ela também gostaria de discutir isso, por ser um dos maiores nomes brasileiros, a questão da Neuza Santos. Nós vamos encerrar esse ciclo de conferência com duas grandes mulheres, entre elas a Lucimar, que vai discutir a questão do racismo, da classe, no dia 1º, Ivo, a Lucimar. Olha... No final eu vou dar mais detalhes. Aí tem uma outra pergunta aqui, Fanon, mas acho que é mais uma... o Daniel fala que, olha, que o Fanon deveria ser leitura obrigatória no currículo básico de psicologia. E aí o Adriano faz uma outra pergunta, é uma provocação, se como legitimação da sociedade, sendo ela variável, por que esta mesma sociedade não se conscientiza sobre fazer mudanças democráticas, como é o nosso país? É uma pergunta nesse sentido. Aí tem a pergunta do César Candioto. Ele te manda um abraço, né, querido amigo. Aí ele fala o seguinte, algo que tem me preocupado ultimamente é se a legitimidade da palavra depende do lugar de fala. Por exemplo, para ter legitimidade em uma crítica feminista, a condição necessária de nascer ou viver a partir de uma experiência feminina. Ou se, independente de nosso lugar de fala, o mais importante é o lugar que ocupamos nas relações de poder. Por exemplo, Regina Duarte é uma mulher, mas o lugar que ela ocupa nas relações de poder e outras experiências a ela relacionadas, não significa que ela entenda a luta das mulheres que sofrem. É só uma preocupação teórica. Abraço. Ele fala que se a legitimidade da palavra depende somente do lugar de fala. Ele faz uma ressalta aqui. Tem uma outra aqui, mas acho que aí eu posso fazer depois, se tiver um tempinho.
O nosso teto é até meio-dia. Mas você conseguiu as 3? Tem uma Tem várias perguntas aí. Você É... provocou muita gente aqui. Bom, gente, muito obrigado. Eu sei que eu não vou conseguir responder tudo aqui, mas eu fico honrado aí que vocês me trouxeram essas inquietações aqui. Eu vou começar com a última aqui, que é o meu amigo César. Ei, César, quanto tempo, hein? Quanto trabalho. O César traz aqui já respondido na prática. Eu só queria, em sintonia com o que você afirmou, eu acho que não é o que dá legitimidade à palavra não é apenas o lugar de fala, é também o lugar de audição, né? E talvez o do engajamento, igual você falou. Por exemplo, nós temos mulheres aí desastrosas, nós temos pretos, tem um preto na Fundação Palmares que é um desastre, tem um preto deputado que tem o nome, entendeu, da família que nos causa os maiores dissabores. Ele aparece como um enfeite da equipe presidencial. Então, realmente, não é o fato de ser alguém com melanina que qualifica para nos representar. É isso, não. A experiência, o amadurecimento, a solidariedade, isso dá... Por exemplo, o Fanon, ele não era pobre do ponto de vista dos argelinos, daquela condição que ele encontrou lá. Ele vivia como uma espécie de um príncipe francês, lá num casarão, perto do hospital, uma situação de conforto. Mas ele assumiu as dores daquela gente. E ele sofreu atentados. Uma ocasião ele estava na Itália e leu no jornal que informando aonde ele estava, o quarto onde ele estava, o leito onde ele estava. Um anúncio igual daqueles de antigamente da Gazeta do Povo que dizia assim, vendo o rim por 30 milhões. O Fanon olhou lá, olha, eu não quero ficar nesse quarto. Aí trocaram de quarto. Naquela noite, 2 agentes lá, não sei de que organismo e tal, foram lá e descarregaram máquinas automáticas, centenas de tiros em cima daquele colchão. Ou seja, o lugar, ele fala daquele povo sofrido. O Fanon, ele é criticado, eu já vi muita gente criticando o Fanon como machista e tal, não sei o quê, mas algumas das páginas de maior beleza sobre o protagonismo das mulheres na luta de libertação na Argélia, eu li no livro do Fanon. Um deles é esse que eu mostrei para você aqui, em defesa da Revolução Africana. Tem algumas páginas incríveis aqui sobre mulheres. Tem esse outro aqui que ele escreveu em francês, depois foi nomeado. Isso aqui não acha em português. Não acha em português. E eu consegui um exemplar traduzido para espanhol, meu amigo trouxe da Unicamp, o Xerox. Se chama Em Defesa da Revolução, perdão, Sociologia de uma Revolução. Ele escreveu em um mês isso aqui. Ele relata as transformações que a Revolução produziu no meio do povo argelino em um determinado período de 5 anos. Bom, ou seja, ele falou de muitas coisas, ele falou em nome de muita gente, de cujo grupo ele não era parte, ele não era mulher, ele não era argelino, não sei o quê, mas ele assumiu e solidariamente ele foi o porta-voz. Eu acho que ninguém precisa falar por nós, mas é como os panteras falavam, César, lá para os brancos americanos, panteras negras. Olha, irmãos, nós queremos lutar com vocês contra o racismo. E os panteras diziam, tudo bem, então vai fazer isso lá no meio dos brancos. Tem gente branca que vem nas minhas apresentações e tal, não sei o quê. Olha, é ótimo que você vê que você tem muita coisa para fazer para nos ajudar junto dos seus irmãos, das suas irmãs, para que eles parem de nos pentelhar, nos causar problemas. Vá lá, faça isso, pelo amor de Deus. Escreva livros, pesquise bastante e nos ajude, tá certo? Você vai em frente. A luta pela democracia, todo mundo deveria trabalhar, mesmo quem ainda não acredita. Sobre a leitura obrigatória do Fanon, eu não tenho dúvida, só tenho já a experiência de quanto são deturpadas essas literaturas. Mas desde que ela vai fazendo seu servicinho lá, tranquilo. Por que a sociedade não faz mudanças democráticas? Essa aqui foi... Eu não entendi o contexto dessa reflexão. Acha aí, Sérgio, depois você me complementa. Eu vou falar aqui brevemente sobre o Potter e silenciar sobre a Neuza.
eu tenho um pecado a respeito da Neuza, que eu acho que é reflexo da minha formação patriarcal, machista, sei lá o que mais. E eu tenho o livro da Neuza, comecei a ler o livro da Neuza, li algumas partes do livro, não concluí o trabalho. Eu só fiquei profundamente consternado quando eu tive a oportunidade de ler a informação de que a Neuza foi encontrada quando se suicidou numa situação horrível. Ela subiu no andaime de uma obra e saltou, pelo que é noticiado. Realmente aquilo me causou uma grande comoção. É um compromisso que eu tenho de aprofundar o saber dessa mulher, porque o livro que ela escreve, ela tenta perceber a pessoa negra do ponto de vista interior, como se fosse um desdobramento ou uma situação que lembra essa metodologia que o Fanon adotou para fazer o Pele Negra, Máscaras Brancas. A Neuza, ela tenta pensar a pessoa negra do ponto de vista psicológico. E eu fiquei assombrado quando eu tive chance de ler que esse episódio aconteceu, da Neuza, sim, desaparecer dessa forma dolorosa. Bom, Sérgio, você achou lá como era aquele comentário? Por favor. Tá aqui, ó. Aí vem a provocação. Ele pergunta assim, se é com a legitimação da sociedade, sendo ela variável, por que esta mesma sociedade não se conscientiza sobre fazer mudanças democráticas, como é no nosso país? Bom, uma coisa que a gente é desafiado, né? Na década, não vou lembrar agora, no século XX, o Lukács escreveu, acho que um dos primeiros livros dele, sobre consciência de classe. Eu participo do sindicato de professores da rede federal e uma das constatações que a gente encontra lá é que a maioria dos professores não se reconhece como parte da classe trabalhadora. É um negócio estranhíssimo. E aí o encaminhamento dos enfrentamentos acaba enroscando nessa ideia que as pessoas pensam que fazem parte, sei lá, de um quadro social diferenciado, alguma coisa. E, enfim, há muitos anos eu estou distante dessa opinião. Eu nunca tive assim vínculo com esse pensamento e depois que comecei a acompanhar melhor, eu me convenci de vez. Professor é trabalhador, é peão, é classe trabalhadora mesmo do pesado. Compra casa, prestação, financia carro, tal, tem dívida, paga plano de saúde, vive numa situação terrível. Até para comprar livro, às vezes usa cartão parcelado. Então, aquilo que acontece é que o nosso povo, imagina, gente, se viajar por esse país, por esses sertões, esses interiorzões ali, você não tem ideia do que é isso. Meu irmão estava me contando. Zona Leste de São Paulo, ele mora ali por aqueles lados, perto da Arena do Corinthians. Assim, mano, aqui nas quebradas, pô, baile funk está correndo solto, entendeu? O pessoal está compartilhando narguilé e tal. E aí o que se vê é um elevado índice de gente jovem morrendo de coronavírus. As pessoas estão circulando, fila, mercado, tal, churrasco, samba correndo solto. Então, há uma série de situações que a gente, ao pensar sobre elas, a gente chega no campo que era um dos grandes temas do Fanon, a consciência, a tomada de consciência, a formação da consciência. Acho que é o nosso grande trabalho na sociedade, trabalhar em cima dessa necessidade. As pessoas, a ignorância mata tanto quanto a fome, tanto quanto o vírus. A ignorância é uma coisa horrorosa, é terrível, é uma devastação. Então, aqui, como é que nós vamos mudar a sociedade para estabelecer bases democráticas, aonde nós temos no poder central um bando de personagens que optou pela ignorância como estratégia de poder, eleger pessoas em cima de mentiras industrialmente fabricadas, pessoas investindo milhões para fabricar mentiras, para enganar as pessoas, para sacanear as pessoas, para dar risada delas, para escarnecer delas e, no final, tirar proveito disso. Então, o que me parece assim,
A sociedade não vai fazer mudanças democráticas se não houver, de fato, da parte dos intelectuais orgânicos, daquelas pessoas que alcançam o entendimento, um trabalho de conscientização poderoso, poderosamente articulado. As mulheres têm um trabalho... Por isso que o movimento social, o movimento popular, é muito valioso. Eu respeito bastante. Eu me lembro que nos anos 90, em Curitiba, eu não vou lembrar exatamente o ano, a data, mas eu comecei a ver notas que saíam na Gazeta do Povo dizendo que aconteceria no começo de ano um encontro do movimento gay nacional, não sei o quê, que seria em Curitiba. E eu não me lembro se a época não era ali perto do Tarumã, onde o governo do estado tinha feito um centro de reunião, de formação de setores populares, que era chamado de Universidade do Trabalho, algo assim. Várias vezes essa nota. Algumas lideranças falavam, algumas vinham em Curitiba trabalhando nos preparativos e tal. E aconteceu. De lá para cá, eu fico observando o quanto as coisas mudaram do ponto de vista da luta do povo LGBT. Ontem mesmo, eu estava vendo no Facebook a nossa companheira, a professora Meg, comemorando um ano como professora contratada na universidade. Uma pessoa que vem num crescimento de identidade e de configuração da sua qualificação intelectual e tal, ser a primeira pessoa que alcança aquela condição. Então, eu fico pensando, quanto que avançou aquela luta? E de onde vem esse avanço? Da organização da base, da organização popular. O movimento negro brasileiro, com todas as precariedades ao longo dos últimos anos, contribuiu para modificar a agenda da presidência da República, do poder central. E grande parte dos ataques do governo que está aí é contra as construções do povo negro, tanto que colocou um capitão do mato na Fundação Palmares, que vem sistematicamente limando, desbastando, cortando aquilo que foram conquistas do movimento social. Então, nesse sentido, pensar na construção de uma sociedade para modificá-la na orientação da democracia é preciso muito, muito, muito trabalho. Precisamos de todo mundo que tem consciência de que isso é válido, é importante, organizar de todos os modos, porque existe toda uma orquestração planetária atuante no Brasil na contramão desse interesse. Inclusive, a cada pouco aparece um bando lá em Brasília dizendo que quer depor o Congresso, o Supremo, para que fique um grupinho lá mandando, fazendo o que quer. Ontem eu vi lá na gravação o refrão era dizendo que tem alguém que manda no Brasil. Fulano manda no Brasil. Fulano que manda aqui. Não era um governo do povo, pelo povo, com o povo, para o povo? Por que fulano é que decide o que interessa ao povo? Como é que fulano sabe que é isso que interessa para o povo? Mas enquanto o povo não tem consciência, essas falácias prosperam. Sim. O Ivo, tem muita participação aqui, tem a Jimmy, o Rafael e a Dani falando da importância do Fanon na área de saúde, né? Inclusive a Jimmy também falando da questão do curso de academia, tem muita participação. Mas o remoto ele é mais puxado, né? Eu ia te pedir só uma coisinha, eu não sei se a pessoa está aqui, Ivo, eu não sei se ela abrir o vídeo a gente faz, eu não sei se ela está. Ô Solange, você está aí conosco, não? Solange é uma aluna nossa de filosofia do 5º período. Estou, professor. Você pode abrir o vídeo para todo mundo te conhecer, saber quem é você? Olha só, Ivo, nós estamos falando de ancestralidade. A Solange é aluna do 5º período de filosofia. Na última sexta-feira ela fez 70 anos. E é uma das nossas alunas mais participativas e ativas, Ivo. Eu ia te pedir um favor. Eu só vou dar um recadinho rapidinho do dia 1º de junho e ia perguntar se você não pode cantar uma música em homenagem a Solange. Fizeram uma festa bonita, remota, viu? Eu fiquei sabendo que reuniu filhos,
os colegas de sala do 5º período. Foi na sexta-feira mesmo, Solange? Foi na sexta-feira mesmo. Sexta-feira, dia 15. E ela está concluindo o curso, né? Está concluindo o curso de filosofia com a gente. Estou concluindo, aqui na PUC. E aí eu ia pedir, você começou tocando a música, se você pode pensar numa música. Te peguei de calça curta, mas isso não foi combinado, mas que parecia. Mas a Solange é uma... Assim, ela possibilita a gente uma reflexão muito bacana, né? No que se refere a enquanto mulher, enquanto estudante, filósofa, né? O respeito e o amparo que ela nos dá em sala de aula. Então, né? E esse amparo também, esse amparo intelectual, né? Porque é uma pessoa muito assim ativa, persistente, né? De busca e que está fazendo filosofia e não vai parar, me parece. Eu fiquei sabendo aí que ela quer fazer mestrado, doutorado, Mas é o seguinte, no dia 1º de junho, nós vamos... Vai dar sim, você vai ver. No dia, eu vou dar o recado e vamos ver se o Ivo pensa numa música de sua homenagem. Senão, Então, no dia 1º de junho, nós vamos encerrar o nosso círculo com o tema Rosana, tem como... Mulheres, Raça e Classe. Nós vamos encerrar, então, com o tema, tem uma base ali com a questão do texto da Angela Davis, né? Filósofa americana. E aí nós vamos ter a presença da professora Lucimar Dias, que é coordenadora do ERE-IA-NEAB, e da Marlina Oliveira, doutoranda da Universidade Federal do Paraná. Então a gente vai encerrar com as mulheres, fechando com, né, esse círculo no dia 1º de junho. Aí vai ser enviado cartazes e tudo. Dá para ver que na nosso encontro tem muitas mulheres. E eu não sei se as mensagens aqui... lindeza e tal, bacana. Ô Solange, então essa homenagem enquanto de hoje, tá? Vamos pedir, eu queria agradecer a presença de todos e todas. Tem alguém que quer falar? Alguém? Então tá. Queria agradecer. Tinha a Malu dos Estados Unidos que estava participando com a gente. É uma professora daqui. Ela é de Minas, de Sete Lagoas, mas morou aqui em Curitiba durante um bom tempo. A professora Carla. Carlinha, você queria encerrar antes da homenagem da Solange? Alguma fala? Ela ajudou muito, inclusive nós estamos usando o Zoom da Carla. Podia encerrar, minha querida? Eu fico muito feliz com essa tua iniciativa, Sérgio, de fazer uma aula aberta não só para os teus alunos do 5º período, mas para todos nós aqui que a gente que tem interesse nesses temas. Agradecer a fala do Ivo, que foi maravilhosa, assim. A gente já tinha começado um pouquinho antes, né? Trocar algumas informações e dá vontade de continuar muito mais tempo. Que bom, dia 1º de junho. Já estou separando para ouvir essa fala da Lucimar. E vamos terminar com a música, né? Que bacana. E parabéns, viu, Solange? Parabéns mesmo. Muito obrigada. Eu não esperava essa sua palavra. Fico muito feliz, tá? Que isso, minha querida. A Célia está ali. A Celinha, gente, a Celinha tem uma história muito bacana lá na PUC. Uma vez eu estava lá atrás de alunos negros, né? A Universidade Federal privada às vezes tem essas questões. Aí ela caminhando assim, parece eu de repente... Oi, tudo bem? Você estuda aqui? Elas estudam. Tem a Leia, também são formandas. Foram das primeiras a gente organizar, Solange, o grupo de estudos. Hoje a Célia está fazendo direito, né? Você terminou o curso de direito na PUC, né? A Leia terminou o curso de pedagogia, Solange, lá na PUC. Foi uma das primeiras alunas a participar também. Agradecer a presença delas. E vamos lá, Ivo. Então, Solange, parabéns. Então. Parabéns, Solange. Muito obrigado por você. Nossa, tudo que ele falou ali
Não tem nem palavras, né, Sérgio? Sim. Nossa, você é um exemplo de vida, tudo que a gente precisa. Ô, Ivo, será que o Rafa pode acompanhar a gente com cavaquinho? Hein, Rafael? Deina? Só que você vai ter que abrir seu microfone. Eu vou fazer uma música que não sei se o Rafa conhece, é uma composição nossa do projeto do Samba do Compositor Paranaense, do qual o Renato Pospsil, que está aqui participando, ele é um dos maiores produtores ali. O Renato é um compositor inspiradíssimo, ele é o nosso mestre, é o campeão em qualidade e quantidade de obras apresentadas no projeto. É um projeto que tem 10 anos de história e já está indo aí para umas 1.200 músicas lançadas nele. Então, tem muitos discos já foram gravados com obras de lá e tal. E um dos nossos irmãos que participa do projeto é professor da rede estadual, professor PSS, professor de música. O nome dele é Cláudio César da Silva, e o apelido dele é Peba. Então a gente chama ele de Mano Peba. O Mano Peba é meu parceiro, a gente compõe há mais de 20 anos, a gente brinca de fazer samba. E aí, um tempo atrás, eu conversei com ele, eu queria fazer uma produção, uma composição, trazendo uma declaração que está no trabalho do Steve Biko, que foi militante anti-apartheid na África do Sul, foi assassinado pelo apartheid. E ele foi fazer uma reunião com teólogos e líderes religiosos de diversas procedências, inclusive religiões nativas. Então, o Steve preparou um discurso belíssimo e, num dado momento, aquilo foi, para mim, me emocionou demais, aquela declaração dele. Ele dizia assim: portanto, irmãos, não tem nada errado em ser negro. Porque Deus, isso é uma ofensa a Deus, pensar que haja algo errado com o negro, porque Deus fez o negro negro. Aí eu comentei com o meu parceiro que a gente precisava fazer uma música para dizer isso para os estudantes, quando a gente faz aulas, sambas didáticos, fazer encontros assim, dos 20 de novembro e outras intervenções de consciência negra, para a gente dizer isso, porque os nossos meninos e as nossas meninas negras e negros sofrem muito nas escolas. Professores também, mas as crianças, é um negócio horroroso. Nós fomos numa escola em Planaltina fazer um trabalho de fim de ano e lá encontramos uma situação devastadora, porque havia lá uma situação de crime racial contra uma menina chamada Luzia. E aí eu tive a oportunidade de cantar essa música naquele auditório, com a sala cheia de gente sentada no chão, e a Luzia estava lá ao lado da mãe preta dela. Então, o samba é esse nome. Deus fez o negro negro. Eu sou nada para censurar o Criador, quem sua obra deixou sinais da divina bondade. Tudo ele fez com muito amor e ao ser humano reservou o dom da felicidade. Gente negra sofre os ataques do mal, porque possui a pele rica em melanina e o cabelo em espiral, corpo de traços africanos, como o segredo dos arcanos. Este é o seu jeito natural. Não há nada errado em ser negro, porque Deus o fez
negro. Não há nada errado em ser negra, porque Deus a fez negra. Não há nada errado em ser negro, porque Deus fez o negro negro. Não há nada errado em ser negra, porque Deus fez a negra negra. Parabéns às mulheres negras, meninos negros, nossa gente, nosso povo, professor negro, e que a gente pudesse fazer a nossa história assim, né? Uma história em que, sendo negro, a gente não precisa ser lembrado que é negro, a gente fosse sempre irmão, sempre irmã. Mas tem muita gente que não pensa assim, por isso que a gente precisa ainda dizer que não há nada errado em ser negro, como não há nada errado em ser branco. O que há de errado é ser racista. Isso é crime. Mano, muito obrigado, hein? Axé pra vocês. A gente se vê. Axé. Muito obrigado, Ivo. A todas e todos que participaram. Terminamos no horário. E até dia 1º. A gente vai mandar os links, tudo, né, Carlinha? Vamos continuar organizando e vamos também convidar, né? Obrigada, professor. Obrigada a todo mundo. E a você, Fiquei muito Solange. feliz. Foi surpresa. Senhor? Eu não escutei, professor, o que o senhor falou. Viva Solange! Viva Solange! Não, só te agradecer. Obrigada, professor Sérgio. Obrigada. Obrigadão, gente. Então, tá. Muito obrigado. Um abraço, então. Vamos encerrar aqui. Está gravado, quem um dia quiser. A gente vai disponibilizar mesmo. A gente se fala, tá bom? Vou passar assim. Beijão, Carla. Obrigado por ajudar, viu? Foi muito legal. Gente, obrigado a todas e todos. Um abraço. Vamos encerrar. Tirei foto, mandei para o professor Sérgio. Ivo, não esquece de mandar o link do livro da Beatriz Nascimento. Tá bem, mano. Tá bom? Tá bom, obrigado. Obrigada pela tua fala, pela tua presença. Beijo grande para você. Obrigado. Abraço. A colega aí que tirou a foto, eu também gostaria de receber. Mandei para o professor Sérgio. Ah, tá bom. É. É.